Muito boa tarde, muito boa noite, bom dia, né? Eu não sei o horário que você está assistindo, então eu estou cumprimentando você ou vocês com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Damos graças a Deus, né, nosso Criador, por o Senhor ter guardado a nossa vida até agora, né? No meio do mundo perigoso que nós vivemos, você viver um dia na Terra é um milagre de Deus, né? Viver uma semana, então, é um milagre maior ainda, né? Então nós temos aí mais ou menos já alguns dias que nós estamos ouvindo esse último tópico aí, né? Mas agora Deus está dando a oportunidade da gente continuar para nós que estamos buscando a verdade de Deus nesta vida, que queremos não jogar o nosso tempo fora, né? A vida da Terra é tão curta, né? Mesmo que nós vivamos aqui, Deus permita que nós vivamos 80 anos, 100 anos, passa rápido, né? E nós temos que aproveitar esse tempo que Deus nos dá aqui, né? Para nós buscarmos o conhecimento de Deus, né? De Cristo, o Filho de Deus, que veio na Terra e viveu aqui há 2000 anos atrás, vamos dizer assim. Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que nós precisamos para essa vida humana, Deus sabe que nós precisamos. Deus vai cuidar, vai providenciar para nós as coisas que nós necessitamos para poder viver o tempo que nós vamos viver aqui na Terra. Mas agora, bom seria se nós dedicássemos o tempo da nossa vida, mesmo que pequeno, para nós conhecermos as verdades de Deus, né? E nesse canal, Verdades Eternas, Invencíveis, que Deus permitiu que viesse à tona, que viesse é uma realidade hoje, está aí nos sistemas da internet, da comunicação moderna no mundo, né? Em qualquer lugar do Brasil, se a pessoa lá digitar verdades eternas, coisa e tal, vai aparecer o canal. Dando a oportunidade, Deus está dando ao ser humano, a nós, sua criatura, para nós conhecermos a verdade, né? E Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos de entender que a verdade vai libertar nós de quê? Por exemplo, vai libertar nós da mentira, né? Porque a verdade é o contrário da mentira, né? A mentira é o contrário da verdade. Como também o bem, nós já aprendemos de outras audições aí, outras gravações da Bíblia, aqui no canal, de que a verdade, que o bem é o contrário do mal, né? O mal é o contrário do bem e o bem é o contrário do mal. Então nós já aprendemos nesse canal, por exemplo, que Deus é o criador de todas as coisas que existem no universo. Então esse é um canal que cremos que, de fato, o mundo que existe, o universo que existe, é a criação de Deus. Deus, ele é o único ser que tem a imortalidade. Isso significa o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Que todas as outras coisas que existem no universo, sejam elas de ordem espiritual, física, invisível, visível, né? Todo tipo de criatura, todo tipo de ser que exista no universo veio a partir da criação de Deus. Então, nós aprendemos na Bíblia que antes de Deus, tem pessoas que perguntam assim, mas o que acontecia, o que tinha antes de Deus? Não existe antes de Deus. Deus, ele é eterno, né? Deus é sempre Deus existiu. Não houve tempo que Deus não existisse, né? Então, não existe o nada antes de Deus. Não existia nada e aí Deus veio e apareceu Deus. Não, Deus, ele é eterno. Não existe nem o antes de Deus, nem existe o depois de Deus, como tem pessoas que perguntam, mas o que vai acontecer depois de Deus? Não tem depois de Deus. A Bíblia mostra que Deus, ele é eterno, né? Deus, ele sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. E todas as coisas que existem foram criadas a partir do nada. Então, depois de Deus, nós vemos que houve um período, de acordo com a Bíblia revela, que houve um período que não existia nada, realmente, né? Só Deus, que habitava em luz inacessível, né? Habitava em luz inacessível. E aí Deus, que é uma pessoa, nós já aprendemos nesse canal, são verdades eternas isso. Ó. Isso não vai mudar. Eu posso, até amanhã, eu sou um ser humano, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã aqui na Terra. Né? A vida da gente pode terminar hoje ainda, essa noite, né? Esse dia amanhã, a semana que vem, né? A nossa vida pode encerrar. Mas Deus não tem fim para Deus. Graças a Deus por isso, porque Deus é eterno. Porque já pensou se Deus não fosse eterno, né? Seria uma tragédia, né? Porque a Bíblia revela um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus caridoso,
um Deus que se alegra com a justiça, com o bem, né? Tudo aquilo que é bom é de Deus, tudo aquilo que é o bem vem de Deus, né? E tem versículo na Bíblia, a palavra de Deus, que diz que na justiça, todo bem, toda bondade, toda justiça que há na terra é Deus que pratica, é Deus que faz, né? Deus tem instrumentos de justiça na terra. Então, o Deus revelado pela Bíblia é um Deus maravilhoso. Então, imaginamos que se esse Deus morresse, aí já pensou? Deus morre. Aí vem outro Deus no lugar de Deus. Esse outro Deus pode ser um Deus maligno, um Deus do mal, um Deus tirano, né? Mas um Deus impiedoso, né? Um Deus que não tem prazer na justiça, na bondade, um Deus contra a justiça e a bondade. Então seria uma tragédia para a humanidade. Mas graças a Deus, que esse Deus, que é eterno, o Deus Espírito, como Cristo disse, Deus é Espírito. Né? Então Deus é um ser espiritual. E por Deus ser Espírito, de acordo com o ensinamento da Bíblia, o Espírito, ele é eterno. O Espírito, Deus Espírito, Jesus disse, né? Jesus veio até e falou assim, ó, Deus é Espírito. E busca que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o espírito é eterno. O Deus, ele é uma pessoa espiritual. Deus é um ser. Deus é uma pessoa que tem vontade própria, que tem né, essência espiritual nele, né? Deus é espírito. E Deus, ele é amor, né? Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é equidade, né? Deus é tudo aquilo que é positivo, está em Deus e é de Deus. Então Deus é um ser eterno. E Deus, agora sim, nós estamos aprendendo nesse canal, e a Bíblia mostra isso. Essas verdades que nós estamos aprendendo nesse canal, não é verdade do irmão Luiz aqui, do Luiz, esse é o Luiz aí, ele que está falando essas coisas. Não. O que eu estou ensinando aqui, pela misericórdia de Deus, é verdades de Deus que são eternas, que são invencíveis, e que estão registradas na Bíblia. Verdades que é de Deus, né? Verdades que mesmo que eu amanhã venha morrer, ou venha amanhã acontecer um problema comigo, as verdades de Deus não vai mudar, porque eu não estou falando de verdade minha. Estou falando de verdade de Deus. Eu estou dizendo que Deus, de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus é o único ser que possui imortalidade. E de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus é o criador de todas as coisas que existem no universo. Deus, ele não invadiu o universo. Não é que existia um universo criado, outro Deus tinha feito o universo, e aí Deus, o Deus da Bíblia, veio, entrou no universo, derrotou os outros deuses e assumiu o trono do universo. Né? Não é isso, não é isso. Não, Deus não entrou no universo. Deus não entrou no mundo. Deus é o criador do universo, do mundo, de todas as coisas, tanto físicas, esse sistema sideral aí que um sistema galáctico, né, que tem no universo, né, milhões, bilhões de galáxias, né, com seus bilhões e bilhões de planetas, de sóis, isso e aquilo lá. Essa é um mundo, vamos chamar, um mundo físico, né, nos ares, né, nesse espaço aí sideral que Deus criou, que é imenso, é gigante, né? E também aqui na Terra, que é um planeta que Deus criou, aqui no Sistema Solar, na Via Láctea, para habitar o homem, né? Para Deus criar o homem, que o desejo de criar o homem de Deus, na eternidade passada, é um desejo que está no coração de Deus. Deus quer ter uma família. Nós vamos aprender depois de outros tópicos, vamos aprender o que é a família de Deus. Deus desejou ter uma igreja, um povo, que chama igreja na Bíblia, e essa igreja é a família de Deus. A igreja ela tem muitos aspectos para Deus nesta vida que Deus criou, nesse mundo real que Deus criou. A igreja ela tem um papel importantíssimo, porque a Bíblia diz que a igreja é a esposa de Deus, a igreja é os filhos de Deus, a igreja é a casa de Deus, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é uma cidade, é uma propriedade peculiar de Deus. Nós sabemos na Bíblia que a Bíblia mostra que tudo que existe no universo pertence a Deus, né? Tudo é de Deus. Só que a igreja é uma propriedade peculiar, especial, assim como você. Vamos imaginar um homem rico, né? Ou mesmo um homem comum mesmo. Você geralmente tem sua casinha, você tem seu terreno lá, coisa e tal, você tem às vezes até bens fora, um comércio, né? Um sítio, né? Coisa e tal, um homem pobre, mas você tem o quê? O mais precioso para você, o que é? Não é a sua família? É sua esposa, seus filhos, né? São as pessoas por quem você faz tudo por eles, né? Tudo que você tem, geralmente, uma pessoa normal. Porque nesse mundo nós sabemos que tem pessoas que são anormais, né? Tem a mente
virada, né? Vamos dizer assim. Mas vamos falar do homem normal. O homem normal, tudo que ele faz, mesmo quando ele é jovem, ele pensa comigo. Eu tô mentindo? Não estou mentindo. Quando você era jovem, tinha 14, 15 anos, 16 anos, já começa a surgir aquele desejo de você ter uma família, né? E eu queria ter uma esposa, eu queria ter uma minha casa, né? Você, apesar de você estar bem na casa do teu pai, tá dando tudo para você, mas você quer ter a sua própria família, né? Por isso mesmo que as pessoas se casam, né? As moças, os rapazes, quando chega a idade de 20 anos, 25 anos, 23 anos, 29 anos, 30 anos, né? Quer ter o seu lar, a sua própria casa, né? Então, logicamente, tudo que você faz, geralmente é pensando naquela família que você vai ter, né? Não é verdade? Você providencia até as coisas antes, compra o terreno, até faz a casa, né? Ou faz junto com a noiva, né? Com a namorada, junta, constrói, né? O filho não nasceu ainda, mas para você é aquele filho que já está tudo dentro do teu ser. Deus é a mesma coisa, cara. Pensa só, Deus na eternidade passada, né? Deus estava só. E Deus é esse Deus maravilhoso, poderoso, né? Tem vida em si mesmo, né? Deus vive na luz inacessível, uma luz que toda luz vem de Deus, a luz verdadeira. Nós chamamos assim, a luz verdadeira, ela vem de Deus. Nós vamos aprender isso em outras lives, né? Então, Deus, ele é um ser, né? Mas Deus estava só, né? Deus tinha toda aquela glória, mas Deus não tinha pessoas, seres para compartilhar da sua glória e para ser glória também para ele. Então Deus, na sua majestade, no seu coração grandioso, Deus desejou ter uma família. Que a Bíblia revela que essa família de Deus na eternidade passada, Deus desejou ter uma família. E a família é a igreja de Deus, que está registrada também na Bíblia, e que ela é constituída de seres humanos, que nós vamos aprender mais para frente o que é, como é que é a igreja de Deus. Não vai ser hoje que nós vamos aprender, mas Deus vai nos dar, se Deus quiser, oportunidade, outros tópicos, outras gravações, nós vamos abordar o que é a igreja, né? Okay? No meio da criação de Deus, tem um povo especial para Deus, que é a igreja. Mas nós temos que aprender agora que nós estamos aprendendo nessas poucas lives que está gravada até agora, nós estamos aprendendo sobre a criação de Deus, como a pessoa de Deus, que Deus é espírito, Deus ele é eterno, né? Deus é o criador de todas as coisas vêm de Deus. Deus não tomou nada emprestado de ninguém, Deus não tomou nada de ninguém, Deus não precisa de nada disso, porque tudo que existe é a criação de Deus. Então Deus é dono da prata e do ouro, diz a Bíblia, né? Deus é dono de tudo. E Deus, na eternidade passada, Deus tem um desejo, então, de ter um ser igual a ele, parecido com ele, a Bíblia diz, né? Aí nós já aprendemos de outras lives que em Gênesis 1, 26, Deus criou o homem, né? A sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 26, 27. Depois você pode ler na sua Bíblia que você tem na sua casa. Uma Bíblia de papel, ou então, às vezes, a Bíblia no seu aparelho celular. Baixa o aplicativo da Bíblia, é grátis, você não paga nada. E você pode ler essas verdades que estão registradas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, Deus, ele teve um desejo de criar um ser parecido com ele, que tivesse também vontade própria, que pudesse reconhecer o bem e o mal, que pudesse escolher entre viver e morrer, que pudesse escolher estar com Deus ou estar sem Deus, que pudesse ser um homem de justiça, um homem de justo, um homem correto, um homem do bem, assim como Deus é, ou também se a pessoa achar que não vale a pena ser do bem, que acha que não vale a pena você se sacrificar pelo seu próximo, por bem da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus semelhantes, que às vezes caem numa contradição. Então tem pessoas que falam, eu não vou ajudar ninguém, eu vou curtir minha vida, eu quero viver do jeito que eu quero. Tem pessoas assim. Mas eu tenho uma boa parte da população do mundo que não é assim, é solidária com o seu próximo, né? Que não toma as coisas dos outros, pelo contrário, até tira da sua boca para distribuir com o seu próximo. Esse é o tipo do homem que Deus está buscando. Entendeu? Porque Deus, ao criar o ser humano, nós aprendemos, Deus criou o ser humano com vontade própria, no 6º dia da criação. Então nós aprendemos nesse canal que Deus criou o mundo em 6 dias, né? A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Todo esse universo que existe no mundo foi criado em 6 dias. E esses 6 dias não é 6 dias de 24 horas, como muitas até religiões que usam a Bíblia. Eles dizem que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas e faz 5.000 anos que Deus criou a Terra. É infantilidade, né? Eles não têm o entendimento necessário. De acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus, esses dias da criação, se você for analisar, usar a lógica, vamos aprender, Deus criou um homem lógico.
Deus deu a nós capacidade e inteligência, né? O homem não foi criado um ser, se nós pensa só, de acordo com a Bíblia, Deus é um ser sábio, né? Porque já precisou criar esse universo. Imagina só, com bilhões de Via Lácteas, de galáxias, né? Iguais à Via Láctea, com cada um com a sua peculiaridade, né? Então, muito bem. Parecido com a Via Láctea, né? Bilhões dela. Né? E em cada Via Láctea existe bilhões e bilhões de sóis e estrelas, planetas, sistemas interplanetários, assim por diante. E eles estão soltos no espaço, não tem nenhum cabo, nenhuma corda amarrando eles visível ali que mantém eles naquela órbita girando a uma velocidade de milhões ou milhares de quilômetros por hora e nenhum sai da sua órbita e fica batendo no outro para lá e para cá. Né? Nós vemos aqui no sistema solar, nós temos aí uns 10 planetas mais ou menos, né? Que estão girando dentro do sistema solar, uma velocidade tremenda e milhões de anos girando e nenhum bate no outro, ainda não bateu. Vai bater no futuro, e depois vai aprender isso. No futuro eles vão bater um com o outro. Tem muita gente que nega isso. Ah, mas como que a estrela vai cair em cima da Terra? Vai cair, porque Deus criou, né? Agora não vai cair sem a permissão de Deus, né? Nós vamos aprender isso futuramente, com mais calma, coisa e tal. E eu quero entrar num tema aqui que é importante para nós seres humanos. Eu não posso nem me alongar nessa parte que eu estou comentando aqui agora, porque já em outras lives, tantas aí, eu já falei sobre isso, né? Para que também o tópico não fique grande demais, eu estava dando só uma introdução, né, para nós entender que nesse canal nós cremos na verdade. A verdade é o quê? Que existe um Deus eterno, imortal, que ele só possui a imortalidade, e esse Deus ele criou todas as coisas que existem no universo. Tudo que existe no universo, seja de ordem física, espiritual, espiritual, invisível, né? Coisas que possuem coisas animadas, né? Vidas, né? Formas de vida, como por exemplo os vegetais, as árvores, né? As hortaliças, a grama, né? As vegetação, a flora que existe na Terra, né? São coisas vivas, né? A plantação, a erva, ela tem vida, é uma vida bem simples, né? Mas a erva morre. Se você cortar um pé de alface e você não aguar mais ele vai morrer, vai secar. Aquela vida vegetal vai morrer, né? A vida criada por Deus, a vida vegetal. E a vida vegetal foi feita para quê? Foi feita para alimentar a criação de Deus, né? E no final da ponta, quem é que está no final da ponta aqui na Terra? Qual o ser mais importante criado por Deus na Terra? É o ser humano. Incrível, mas é verdade. Pô. Incrível, mas é verdade, né? Não só aqui na Terra. O ser humano é o ser mais importante criado por Deus no universo. Que nós aprendemos pela Bíblia, vamos ver isso posteriormente, que tudo que Deus criou pensando no homem, na humanidade. Deus criou tudo para a humanidade, tudo para os homens, né? Ok? Nós vamos aprender depois de destrinchar esse ensinamento na Bíblia, né? Na palavra de Deus. E eu acredito que você que está ouvindo esse canal, porque você é uma pessoa que está buscando a verdade, né? Você está se alegrando com a verdade, porque Jesus falou assim, que aqueles que são da verdade, eles vêm para a verdade, né? E a verdade deve causar alegria no nosso coração. Então, se você está aprendendo nesse canal, pô, Deus, de acordo com o ensinamento da Bíblia, é o único ser que possui a imortalidade. Então, Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Deve alegrar o nosso coração. Puxa, tem um ser no controle de todas as coisas que existem na Terra. Até mesmo o tempo que nós vivemos aqui na Terra está determinado por Deus. Quanto tempo você vai viver? Tá certo? Então, vamos aprender isso posteriormente, todas essas coisas. Mas hoje, para não demorar muito o tópico, né? Eu peço desculpa a você que está ouvindo, tem tido paciência de ficar ouvindo, né, o tópico. Eu, às vezes, falo meio rápido, talvez não sou uma pessoa hábil no falar, né? Sou uma pessoa, não sou um destro, né, na oração, na palavra, mas é um instrumento que Deus achou aqui na Terra, agora, no final do tempo, para ensinar essas verdades da Bíblia. Deus achou, ok, o irmão Luiz aqui. Tem gente mais inteligente que eu na Terra? Tem. Tem gente mais rica que eu na Terra? Tem. Tem gente mais bonita que eu na Terra? Tem. Tem gente mais sábia do que eu na Terra? Tem. Né? Tem gente, né, grandes líderes, tanto empresariais como religiosos na Terra, mas Deus está dando essa oportunidade para mim, né? Um homem simples, um homem pobre, um homem sem nenhuma qualificação, mas Deus está querendo usar esse canal para que a humanidade hoje, que está tão perdida no meio de tantas religiões que existem na Terra, de tantas informações erradas que existem na Terra, tanta gente acreditando que o ser humano, né, não é criação de Deus.
acreditando que o ser humano ele é descendente de seres que viveram antes de Adão, do homem moderno de hoje. Eles atribuem o fato de que nós somos descendentes de hominídeos, de seres parecidos com o homem que viveu na Terra há 500 mil anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, assim por diante, e que com isso eles querem inutilizar o ensinamento de Deus na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é o criador do homem. O homem foi criado diretamente por Deus. Deus, quando criou essas criaturas que já viveram na Terra, foram extintas, não existem hoje mais. E as criaturas que existem hoje na Terra, vamos falar aqui do planeta Terra, né, onde nós estamos, nós vemos assim, essas criaturas que existem na Terra, de todos os portes, tamanhos, todas as variedades, coisa e tal, elas foram produzidas pela Terra e pelas águas. Porque no terceiro dia Deus disse para as águas, produza as águas, no quarto dia, se não me engano, depois você pode ler na Bíblia, é importante que você leia a Bíblia também, você vai ver que Deus falou, produza as águas, seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Aí surgiu esses milhões de seres que existem nas águas, que muitos do homem nem conhecem. E outros já foram extintos, né? Ao longo, como a Terra não foi criada há 5 mil anos, como muita gente ensina, que não é verdade, a verdade é que Deus criou a Terra e o dia da criação de Deus, primeiro dia, segundo dia, esse é um dia que levou bilhões de anos para se concretizar. Deus não fez o mundo como um passo de mágica, assim, pá, estralou dele e apareceu a terra, não. A terra, Deus falou assim, apareça a terra no meio das águas. E essa ordem de Deus aí, para ela se concretizar, foi bilhões de anos, né? E temos a própria ciência humana, que é uma coisa permitida por Deus. A ciência humana, nós temos que aprender isso também, ó. A ciência humana, ela não é contra Deus. A ciência humana, ela é uma capacidade que Deus deu ao homem de estudar, né? De estudar, de calcular, de pensar, de indagar, de pesquisar, de desenvolver coisas, né? E essa capacidade humana foi dada por Deus. Pô. Então, os homens estudando a natureza, vendo as coisas, os homens chegaram à conclusão de que a Terra existe há bilhões de anos. Aí é verdade, irmão. Tem coisa que é da ciência isso daí. Né? A capacidade de Deus deu ao homem de estudar, mas isso para Deus não diminui Deus, para eu chegar assim e dizer, a Terra tem 13,7 bilhões de anos no universo. Né? Anos-luz. Isso é impossível, porque Deus criou 5 mil anos. Não, Deus é eterno. 13,7 bilhões de anos-luz, para Deus e nada, é a mesma coisa. Deus é eterno, né? Entendeu? Então, Deus não tem nada antes de Deus. Tudo é criação de Deus. Então, nós vemos que Deus criou as criaturas que existem na Terra hoje, né? Nós vemos os animais, as aves, os peixes, coisa e tal. Essas criaturas aí foram criadas a partir da água e também a partir da terra, né? Deus falou, produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Produziu-se milhares, milhões de seres viventes que já viveram em milhões de anos atrás e hoje foram extinguidos, não existe mais, né? Teve o dilúvio, destruiu outro monte de coisa, né? E os seres que estão vivendo hoje aqui, eles são produzidos pela terra, né? Agora, o ser humano foi criado por Deus. Deus veio lá na época do Éden, vamos chamar assim, no 6º dia, e Deus tomou um pouco do pó da terra e um pouco da água, né? E juntou tudo isso, e a partir disso Deus criou o corpo humano. O nosso corpo humano, que nós temos hoje, esse corpo que eu estou tocando nele aqui, tá vendo? Essa é a criação de Deus lá em Adão, né? Adão foi o primeiro ser criado por Deus, o primeiro ser humano criado por Deus. O corpo de Adão veio do pó da terra. E a alma de Adão e o espírito de Adão veio da criação espiritual de Deus. Quando Deus, então, formou o corpo de Adão do pó da terra, o corpo humano não tinha vida, né? Estava morto ali, né? Ele não tinha, estava um corpo criado, né? Mas não tinha vida. Aí Deus soprou em Adão um fôlego de vida. E Adão, diz a Bíblia, que Deus soprou um fôlego de vida nas narinas de Adão. E Adão passou a viver. Depois você pode ler Gênesis 1, 2, ali você já vai ver essa passagem. Aí quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, Adão se tornou uma alma vivente. E dentro desse Adão vivo aí, com esse fôlego de vida, Deus colocou dentro dele o espírito e a alma, que é da criação espiritual de Deus, e colocou dentro do homem, o espírito humano, está dentro do homem. E nós vamos aprender nessa live aqui rapidamente, que a importância desse espírito humano, né? Todo o nosso ser ele é importante, mas o espírito humano é o mais importante. O espírito e a alma é o mais importante para Deus, né? Conquanto aqui na Terra, o corpo humano ele é muito importante também, porque é com ele que nós nos relacionamos com o mundo físico, né? Com o mundo onde nós vivemos, através do nosso corpo físico que Deus criou do pó da Terra. Agora, nós aprendemos já em outras lives aí, rapidinho também, só para entrar no tópico aqui, Deus não criou o homem
a imagem e semelhança de Deus. Como eu disse para vocês agora há pouco, que Deus é um ser espiritual. Deus é espírito. E Deus, ele é uma pessoa espiritual. Deus é um ser, assim como eu, por exemplo, sou um ser. Assim como você que está me ouvindo, você também não é um ser, você também não é uma pessoa. Se você estiver na sua casa, você e sua esposa assistindo, vocês são duas pessoas, não é? Você é uma pessoa e sua esposa ou seu marido é outra pessoa. Concorda? Então, é só para a gente entender. Deus, ele é uma pessoa, só que Deus não é uma pessoa física, de coisa física, material aqui da Terra. Não, Deus é espírito. Espírito, nós já vamos aprender, já aprendemos que espírito ele é eterno, ele não morre. Por isso que Deus é eterno, né? Ok? Então Deus é um ser espiritual. E Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com três partes, um ser tripartido. Vamos aprender isso nesse canal, nós estamos aqui para aprender a verdade. Verdade que muitas vezes você vai ficar nas religiões do mundo, tua vida toda você não vai aprender essas verdades. Eles não vão ensinar, porque duas coisas, ou eles não sabem, não entendem, né? Você não pode condenar eles se eles também não entendem. Ou se eles entendem, que é possível eles entender, mas por interesses outros, eles não contam as verdades que está revelado na Bíblia. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas conheçam, né? Porque se você conhecer a verdade vai libertar você. A verdade vai libertar a gente, ok? Muito bem. Então, nós precisamos de aprender assim que Deus criou o homem com três partes, corpo, alma e espírito. E Deus criou o homem com vontade própria. Assim como Deus ele tem vontade própria, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então, obviamente, Deus fez o homem igual a Deus, né? O homem tem vontade própria também. Você pode escolher, você tem livre-arbítrio, você tem livre escolha. Tem gente que nega isso, a gente vê no YouTube aí, cara dizendo, o livre-arbítrio é mentira, o livre-arbítrio não existe, coisa. Mas são espíritos, são entendimento, a gente respeita, né? Porque são seres humanos, são criaturas de Deus também. Porque se deu o primeiro homem criado por Deus foi Adão. E a primeira mulher foi Eva, né? Que Deus fez Eva do corpo de Adão, né? O corpo de Eva, e o espírito de Eva e a alma de Eva veio do espírito da alma de Adão. Então Eva e Adão foi o primeiro casal humano que viveu na Terra. E subentende que todos os seres humanos, né, pela lógica, é só você usar a tua inteligência que Deus deu para você, todos os seres humanos somos descendentes de Adão e Eva, né? Somos filhos de Adão e Eva. Então, o crente, a pessoa que crê, ele é descendente de Adão e Eva. A pessoa que é incrédula, ele também é descendente de Adão e Eva. A pessoa que é rica nesse mundo, nós temos no mundo pessoas milionárias, bilionárias, né? Eles são descendentes de Adão e Eva. Né? E temos no mundo também pessoas pobres, né? Que vivem numa situação de pobreza, né? Até abaixo da linha da pobreza tem gente vivendo no mundo, milhões de pessoas no mundo, né? São descendentes de Adão e Eva, ok? Certo? Então, não existe, mesmo que a pessoa seja contra a verdade, Deus criou o homem com livre-arbítrio. Essa é a verdade da Bíblia. Por que o homem tem livre-arbítrio? Porque Deus tem livre-arbítrio. Diz a Bíblia que Deus estava só na eternidade passada. Aí Deus resolveu, no seu coração, nos desejos do seu coração, criar um ser parecido com ele. É a vontade própria de Deus, né? E Deus resolveu criar seres espirituais também, né? Com capacidade, com vontade própria. Deus criou os anjos, por exemplo. É Deus que quis criar, né? A vontade de Deus, né? Ok? Então, Deus tem vontade. E assim nós, seres humanos, também fomos criados com vontade própria. Então, para nós avançarmos na mensagem, vamos aqui, para nós entrarmos num tópico novo aqui. Ó. Gênesis 2,16 diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, vontade própria. Deus criou Adão, colocou ele no jardim do Éden, que era na terra. Adão podia andar por toda a terra, porque ele foi feito do pó da terra, ele podia andar por toda a terra. E também Deus, além disso, Deus criou o jardim do Éden e colocou Adão como a casa de Adão, o lugar que Adão ia viver, morar, né? Vamos dizer, vamos chamar assim, né? E Adão ia descansar, né? Num lugar ideal, né? Mas a terra foi feita para Adão, né? Ok? E Deus disse para Adão, né? Deus criou o jardim, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então o jardim do Éden tinha múltiplas frutas, árvores frutíferas, né? E nós sabemos pelo relato da Bíblia, depois você pode ler que Deus criou, Deus colocou no jardim do Éden a árvore da vida, né? Que era ali a árvore da vida, ela simbolizava, vamos usar essa palavra, a vida eterna, né? Se Adão comesse da árvore da vida, ele não morreria nunca mais, ele viver para sempre, né? Se Adão, em estado de inocência, quando Deus criou Adão, vamos aprender isso, quando Deus criou Adão, Adão foi criado no estado de inocência. Adão era uma pessoa inocente, Adão não conhecia o bem e o mal. Adão conhecia Deus, e de Deus só veio o bem.
Então Adão só conhecia o bem, né? Ele não conhecia o mal. Porque o mal, nós já aprendemos em outras lives aí, depois você pode assistir, que o mal é o contrário do bem, né? O mal é oposição ao bem. E o bem é oposição ao mal. O bem vem de Deus e o mal é tudo aquilo que é contra Deus, contra a verdade. Isso é mal. Ok? Então, nós vemos assim, que Deus diz para Adão, não comerás de toda árvore do jardim, comerás livremente, né? Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus ordenou a Adão que ele podia comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida que estava no meio do jardim. Mas Deus apontou para Adão, disse, ó, dessa árvore aí, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. Porque no dia que você comer, você morre. Então, nesse tópico aqui, nós vamos mostrar, vamos aprender aqui o que é morte. Para que nós entendamos. Muitas vezes nós não entendemos o que é morte. Porque na Bíblia revela que existe pelo menos 3 mortes. 3 mortes. Nós vamos aprender um pouco nesse tópico. Não vamos esgotar o assunto, que é um assunto profundo, né? Leva muito tempo para nós dominarmos esse assunto, né? Mas só para dar uma introdução, porque vocês estão ouvindo já muitas lives aí, e as pessoas ficam, mas puxa vida, por que é assim, assado? Então vamos aprender agora aqui, ó, que a humanidade está debaixo dessas 3 mortes, vamos dizer. São 3 tipos de morte. Todo ser humano está debaixo dessa situação aí, que Deus estabeleceu. E vamos aprender que duas mortes que existem sobre o homem não é vontade de Deus. Deus não queria que Adão entrasse nesse tipo de morte. Por isso Deus preveniu Adão. Adão, come de tudo, tá no jardim. Tudo eu fiz para você, todas as árvores, todas as frutas aí, todas as coisas, né? Inclusive até os animais, se Adão quisesse comer, Deus falou, todos os animais que se movem sobre a terra, né, que se rasteja, coisa e tal, é para ter o alimento, né? Se Adão quisesse comer, Adão poderia comer os animais, né? Como hoje nós comemos, por exemplo, os animais, né? Talvez Adão não chegou nem a comer os animais, que tinha tanta fruta, tanta coisa, que ele não precisou nem de comer, né? Ok? Mas podia comer, que Deus deu para Adão todo tipo de animal. Então nós vemos assim que Adão, Deus falou, não comerás dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer, né? E nós vemos que Adão comeu, né? Adão comeu. E quando Adão comeu, a Bíblia diz que Adão, se nós pegarmos direitinho, Deus falou assim, no dia que você comer, no dia que você comer, você morre. Né? Então o que é morte na Bíblia? Morte na Bíblia, vamos aprender aqui. O que é morte no mundo, né? E o que é morte para Deus. Né? Então nós vamos aprender o seguinte, que a morte que Deus se referia aqui, no dia que ela comer, você vai morrer, é o quê? É a morte espiritual. É a separação de Deus. Então nós vemos que antes de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus vivia com Adão no Éden, no paraíso, lá no Éden, no paraíso não, no Éden, na terra, né? Porque Deus diz que Deus, na viração do dia, Deus vinha lá e andava com Adão. Adão aprendeu a falar, aprendeu a andar, conheceu toda a flora, toda a fauna, tudo que Deus criou, diz que Adão dominou, né? Adão deu nome a todas as coisas criadas por Deus, a todas as criaturas, né? Então Adão viu coisas que nós hoje não vemos. Na época de Adão, o mundo tinha muito mais criação viva do que hoje, né? Até esses seres que são hominídeos, que eles chamam hoje aí, seres que têm um crânio parecido com o homem, que viveram, e eles atribuem isso ao fato de que nós somos descendentes desses seres, Adão conviveu com esses seres, né? Que Adão viveu milhões de anos na Terra, andando com Deus. Adão não tinha morte em Adão, porque Adão não tinha pecado ainda. Certo? Deus falou, o dia que você comer, que você morre, né? Então, esse período que Adão ficou em inocência, conhecendo Deus, conhecendo as coisas de Deus na terra, conhecendo, dominando tudo, e viu seres parecidos com ele, mas não igual a ele. Porque Deus, quando Adão terminou de dominar toda a criação de Deus, disse que Adão se sentiu só. Não achou nenhum ser parecido com ele. Então, isso quer dizer o quê? Se na época de Adão já existiam seres humanos que já eram, que da qual Adão decidia deles, por exemplo, então Deus criou uma mulher para Adão, né? Adão tinha escolhido uma mulher lá e casava com ela, não. Ser humano, nós temos que aprender isso. Nesse canal nós temos que aprender a verdade. A verdade é que o primeiro ser humano que existiu no universo foi Adão, que foi criado por Deus no 6º dia, um homem completo. Corpo, alma, espírito, criado no 6º dia. E Deus fez o corpo do pó da terra, e Deus criou o espírito e a alma de Adão, da criação espiritual de Deus, no 6º dia também. Deus pegou lá um pedacinho do espírito lá, que é de Deus, a Bíblia, Malaquias fala isso.
Deus criou um espírito. E Deus busca desse espírito criado por Deus e colocado em Adão uma descendência de pessoas piedosas, de pessoas boas, de pessoas do bem, de pessoas justas, de pessoa que ama a sinceridade, a verdade, ou pessoas de coração bom, né? São descendentes desse espírito de Adão. Então nós vemos que o ser humano ele tem três partes: espírito, alma e corpo. Como o espírito veio de Deus, o espírito não morre, no sentido de deixar de existir. Como Deus não já isso daí, eu vou repetir novamente. Deus, de acordo com o ensinamento da Bíblia, é o único ser que possui a imortalidade. Por quê? Porque Deus é espírito. Cristo falou, Deus é espírito. Então, por Deus ser espírito, o espírito ele não morre, deixa de existir. O espírito vive para sempre. Certo? E no caso de Deus, ele é eterno, porque Deus sempre existiu, Deus sempre existirá. Mas o espírito humano, ele passou a existir no sexto dia, quando Deus pegou um pedacinho do espírito, e desse espírito que Deus tirou, desse espírito que pertence a Deus, que é de Deus, Deus criou o espírito humano, com as características humanas que nós temos hoje, né? E Deus colocou esse espírito humano em Adão. E quando Deus então criou Adão, depois que Deus criou Deus, falou para Adão, Adão, crescer, frutificar e encher a terra. Então Adão poderia se multiplicar. E já começou a multiplicação de Adão quando Deus criou Eva, né? Porque quando Deus criou Eva, Deus não criou Eva do pó da terra, Deus criou Eva de uma costela de Adão. Então o corpo de Adão veio do pó da terra. A matéria-prima do corpo de Adão é do pó da terra mesmo. É onde tem, no nosso corpo tem a água, né? Da natureza que Deus criou. Tem água, tem uma parte de massa pequena, e dentro dessa parte de massa pequena, dentro da água, você encontra os minerais que tem na natureza, né? E esses seres que Deus criou no quarto dia, no quinto dia, né, no sexto dia, seres das mais variadas formas, esses seres também, o corpo deles vieram da terra também. Por isso que o nosso DNA, ou o nosso genoma, que eles chamam, né? É parecido com de seres que já viveram na Terra há milhões de anos atrás. É parecido por quê? Porque o corpo deles era da Terra, o corpo humano também é da Terra, não é de estranhar que nosso DNA, o nosso genoma é parecido com o genoma do macaco, porque o macaco veio da onde? O corpo do macaco veio da terra. E o corpo do homem, o nosso corpo da Bíblia informa o quê? Que ele veio do céu. Né? Aí sim, seria mentira, né? Se a Bíblia dissesse, ó, e Deus trouxe o corpo humano lá da... Aí chega agora, você vai ver que tem os mesmos materiais que está na terra, então seria mentira. Não, a informação da Bíblia é verdadeira. Deus criou o ser humano, o corpo humano do pó da terra, igual aos outros animais que foi produzido pela terra. A matéria-prima é a mesma, né? E a diferença no ser humano é que o espírito humano veio do Espírito de Deus, que Deus tinha lá com ele, que é espírito, né? Deus é espírito, né? E Deus pegou essa matéria, vamos chamar assim, espiritual, e dela Deus fez o quê? O espírito humano. E o espírito humano Deus colocou dentro de Adão, e a alma humana está ligada com o espírito, a Bíblia mostra isso, não vamos ver isso agora, mas ela está intrinsecamente ligada com o espírito, também ela não morre, a alma é a nossa... depois eu vou aprofundar nisso. A alma também não morre, é a parte espiritual do homem, né? Que está com o espírito, ela é espiritual também, né? E Deus colocou dentro do corpo humano de Adão, né? Dentro de Adão. E Deus, esse ser humano agora, que Deus criou Adão, o primeiro homem, Deus depois dele fez Eva. E o espírito de Eva e a alma de Eva vieram do espírito humano e da alma humana de Adão, passou para Eva. E o casal depois se cruzou, conforme a ordenança de Deus, crescer, frutificar e multiplicar, e encheu a terra toda, a raça humana descendo de Adão e Eva. Pô. Qualquer outro ensinamento contrário a isso não é verdade. É crença, é teoria, nós respeitamos, nós somos seres humanos, somos nossos semelhantes, que não querem crer no relato da Bíblia, na narrativa bíblica, né? Querem provar que na Bíblia não é, que o ensinamento de Deus na Bíblia é mentira, eles querem fazer de Deus mentiroso. Mas diz a Bíblia que Deus ele é verdadeiro, Deus não mente. Né? Deus não precisa de mentir. Eu já tenho uma live que eu falo sobre Deus, não precisa de mentir. Né? Se Deus diz que ele criou o homem, é porque Deus criou o homem. E Deus criou o homem com três partes, corpo, alma e espírito. O corpo humano, aí nós vamos ver aqui que Deus, quando Adão desobedeceu a Deus, ele né? Não vamos aprofundar aí no mérito da questão, mas nós vemos que Adão pecou de Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus tinha dito, no dia que dele comeres, certamente morrerás, né? E Adão fez isso, Deus então tirou Adão do jardim do Éden, né? Aquela harmonia que havia entre Adão e Eva, né? E entre Deus, foi perdida, né? Porque Deus tirou ele do Éden, né? Colocou ele na terra, né? Ok? E Adão viveu, e depois disso, diz a Bíblia, Adão viveu 930 anos, né?
Mas Deus disse lá, no dia que você comer, você morre, né? Então, no dia que Adão comeu, ele morreu. Né? Mas onde Adão morreu se ele viveu ainda 930 anos? Essa que é a pergunta. Né? Se Adão viveu 930 anos, depois Deus tirou ele do Éden, né? Que ele pecou, se separou de Deus por causa do pecado. Mas Adão diz na Bíblia que Adão viveu 930 anos, gerou filhos e filhas. Ele e Eva gerou filhos e filhas, né? Que são do quais nós hoje somos descendentes dele. Mas Deus diz lá que no dia que você comer, você morre. Onde Adão morreu? Morreu na comunhão com Deus, né? Ele perdeu a comunhão, a essência de poder andar com Deus, de falar com Deus e de comer da árvore da vida, né? E viver eternamente, né? Ok? Adão perdeu essa relação com Deus, né? O pecado separou Adão de Deus, né? E então, onde Adão morreu? Morreu no Espírito, certo? Morreu no Espírito. Então a Bíblia mostra, assim, que existe na Bíblia 3 mortes. Vamos aprender agora. Você que está ouvindo vai aprender agora. A primeira morte foi a separação de Deus. Quando Adão perdeu a comunhão com Deus. Deus não pôde mais andar com Adão como andava lá no Jardim do Éden, que Adão não tinha pecado, né? Certo? Então Adão se separou de Deus e essa foi a primeira morte. Essa morte não é ordenada por Deus. Deus não queria que Adão morresse, se separasse dele. Deus queria que Adão comesse da árvore da vida e vivesse com ele para sempre, né? A história da humanidade seria diferente, né? Mas não foi assim que Adão fez. Adão desobedeceu a Deus, pecou diante de Deus, né? E ele se separou de Deus. É a primeira morte, né? A separação de Deus. Adão estava vivo na carne, né? Que ele viveu 930 anos, ele viveu no corpo dele, na carne dele, né? Mas no espírito dele, ele perdeu a comunhão com Deus, né? Ok? E a Bíblia mostra que também existe espiritualmente 2 mortes. A primeira morte, que é essa separação agora temporal, vamos dizer assim, uma separação temporal de Deus. Dentro da primeira morte, você está separado de Deus por causa dos seus pecados. Mas dentro dessa primeira morte, Deus pode ainda conduzir você para a vida. Deus pode trabalhar em nós, né? Dentro desse estado que nós estamos hoje, que é a separação de Deus. Nós estamos separados de Deus no mundo. As pessoas do mundo estão separadas, estão sem comunhão com Deus. Mas mesmo você separado de Deus, Deus pode ainda conduzir você, tirar você desse estado de morte, que é a separação de Deus, que é você viver sem se considerar a vontade de Deus, sem conhecer os mandamentos de Deus, sem praticar os mandamentos de Deus. Esse estado aí é um estado de morte espiritual. Mas nessa situação, Deus pode chamar você para a vida. Então a Bíblia compara a morte espiritual, essa primeira morte, a Bíblia compara, não vamos poder ver todos esses versículos, mas a Bíblia compara essa primeira morte como uma pessoa que está dormindo nesse mundo, né? Uma pessoa que está dormindo, fisicamente falando, uma pessoa que está dormindo lá no seu leito, ele não está como morto, né? Está deitado na cama ali, enrolado, parece que ele está morto, mas ele não está morto. Ele está vivo, né? Só que ele está dormindo, né? Se você chamar ele, ele vai ouvir você. E ele vai se levantar, né? E ele vai para a atividade, né? Ok. Mas essa é a situação do homem no seu espírito hoje. O homem que não vive buscando, conhecendo e praticando a vontade de Deus, ele está morto, né? Espiritualmente, né? Tá entendendo? Ele está morto. Mas nessa primeira morte, Deus pode ainda salvar você, cara. O que você não pode deixar acontecer é você cair na segunda morte, que vai acontecer depois do juízo final no futuro, que vai ser a separação eterna de Deus. Então, de acordo com o ensinamento da Bíblia, nós vamos ver daqui a pouquinho que existe a segunda morte, que é a morte eterna. Porque nós temos que entender, e morte, que eu digo aqui espiritual, não é a morte no sentido de deixar de existir, como muitas religiões ensinam. Ah, não, Deus vai fazer o quê? Deus vai chegar lá no juízo final? Olha o entendimento das pessoas. Muitos pensam assim, Deus vai chegar lá no juízo final, vai julgar as pessoas pelas obras que praticaram nesse mundo, e os que foram achados justos vão para a vida eterna. Ok. E os que vão achados injustos vão ser lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a extinção, a pessoa vai ser extinguida, a pessoa vai deixar de existir. Né? Ou outros dizem, não existe lago de fogo, a segunda morte vai ser o quê? Vai ser você deixar de existir. Ok? Mas isso não é verdade. Por quê? Porque o espírito não morre no sentido de deixar de existir. Espírito é eterno. A diferença de nós para Deus é que Deus, como ele é espírito, Deus possui a imortalidade, porque Deus ele é um ser incriado. Deus é eterno, porque ele é espírito. Ele sempre existiu.
Sempre existe e sempre existirá. Agora, nós, seres humanos, não existimos até o sexto dia da criação. Quando chegou no sexto dia da criação, Deus deu cabo ao desejo de Deus de ter seres parecidos com ele, semelhante a ele. Aí Deus, no sexto dia, Deus criou o homem, do corpo dele, do pó da terra, e criou o espírito e a alma humana do Espírito de Deus, da espiritualidade de Deus, do Espírito que pertence a Deus. Deus tirou um pedacinho desse Espírito lá, e desse pedacinho Deus criou um ser humano. Então esse ser humano, nosso homem espiritual, é que é o homem verdadeiro nosso, que está dentro desse corpo humano, que é da terra. Como a matéria-prima do homem não é eterna, que é a terra, é temporal. O homem, o corpo humano pode morrer, deixar de existir, pode, certo? Mas o espírito não pode deixar de existir nunca mais. Você é uma pessoa, você tem que aprender isso. Nesse canal você tem que aprender que você é um ser que não tem fim. Você não morre mais. Você é que nem Deus. Assim como Deus é um ser eterno, o espírito humano também ele é eterno. Agora, vida para Deus, de acordo com o ensinamento da Bíblia, vamos ver isso em outras lives, vida é viver com Deus. Deus é vida. Deus é a riqueza da vida. Deus é a realidade da vida. Deus é o suprimento da vida. Deus é a alegria da vida. Deus é a justiça da vida. Deus é a paz da vida. Sem Deus você não tem essas coisas. Você está no mundo, né? Você tem paz no mundo, mas a paz do mundo. Jesus falou assim, ó, eu não vos dou a paz. Olha, Cristo falou, eu não vos dou a paz que o mundo vos dá. A paz do mundo existe, no mundo tem paz também. Só que a paz do mundo é passageira, né? Não é eterna, né? Ela está em paz hoje, de repente amanhã você está guerreando, brigando com a sua mulher, com seus filhos, com a família, ou as nações brigando com a outra, que a terra, a paz entre os homens, do próprio homem, é uma coisa temporal, né? Mas a paz que vem de Deus, ela é eterna. Nós vamos aprender isso em outras lives. Então, vamos aprender que existe 3 tipos de morte. A primeira morte não é a morte que Deus ordenou, né? Que é a morte espiritual, né? A separação de Deus. Não era a vontade de Deus que Adão se separasse de Deus. A vontade de Deus, posso fazer uma analogia rapidinha aqui, é que nem um pai. Você cria seus filhos, para os seus filhos sumir da sua presença depois, nunca mais viver com você. Não, todo pai cria os filhos, para quê? Para ter comunhão com os filhos, né? Mesmo que os filhos casem, os pais querem que os filhos venham na casa dele almoçar, jantar, bater papo, conversar, não é assim? Por aí. Então, mas tem filho que às vezes pega os pais, abandona, vai embora, e depois não quer nem saber se o pai está vivo, está morto, ou se o pai nunca sabe se ele está vivo ou está morto, porque ele não escreve mais, morreu. Ele está vivo em algum lugar, mas o pai está morto, né? Ele está vivo, mas está morto, né? Porque ele não tem comunhão com o pai. Assim Deus também, as pessoas do mundo, nós, seres do mundo, nós também, por causa dos nossos pecados, né, nós nos separamos de Deus, perfeito? Mas só que nessa primeira morte, como eu disse agora há pouco, é como uma pessoa que está dormindo, né? A pessoa está dormindo, está no mundo, mas está dormindo. Mas ele pode ser chamado, não pode ser chamado? Assim Deus também, a pessoa que está no mundo vivendo em pecado, fazendo as coisas do seu gosto, da sua maneira, praticando todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade, né? Ok? Deus pode ainda chamar essa pessoa para a vida, né? Ok? E a segunda morte, que eu toquei agora há pouco, está lá em Apocalipse, podemos ver, a segunda morte é a separação eterna de Deus. Quer dizer, se você cair na segunda morte, Deus não tem mais como tirar você de lá. Então eu vou fazer uma analogia aqui rapidamente para você entender, ficar mais claro para nós. A primeira morte é que nem uma pessoa dessa vida humana, né? Essa vida humana, como eu já disse em outros tópicos aí, ela é uma semelhança da vida espiritual, da realidade espiritual. A vida na Terra é uma miniatura das realidades espirituais. Jesus mesmo fez isso, muitas das suas parábolas, né, comparando, né, que a semente é lançada no chão e assim por diante, né, e aí ela produz, e ele faz uma comparação com as palavras de Deus também, que são lançadas no nosso coração, e ela também pode produzir fruto, depende do seu coração, se você quer ou não, né? Então, nós temos que entender assim, que nessa vida humana uma pessoa pode estar doente, uma pessoa pode estar pobre, uma pessoa pode estar encarcerado, né? Enquanto ele está vivo, é possível a humanidade aqui ajudar ele, não é possível ajudar? Uma pessoa está doente, chega no hospital, e ali ele está num estado grave de doença, mas os médicos vão dizer, não, vamos salvar a vida dele aqui, vamos fazer ele precisa de uma cirurgia rápida aqui, vamos ver se a gente consegue contornar essa situação, e aí eles vão lá, vai daqui, aplicam anestesia, aplicam um antídoto para aquele mal que você está sentindo, né? Antibióticos e tal, e você recupera a sua saúde. Né? Às vezes você estava praticamente
desiludido, a sua família não tem mais chance de viver, coisa e tal, mas você pode recuperar. Ou às vezes um filho, né, que é rebelde, né, que está fazendo as coisas erradas, e o pai sofre, a mãe sofre, né? Mas como ele está vivo, você pode ajudar ele. Quem sabe, de repente, aquele filho que era rebelde, que atrapalhava a sua vida, que dava trabalho, mas de repente você, através de um conselho, de motivar ele a fazer um curso, a estudar, ou arrumar um trabalho para ele, aquela pessoa que ia descambando para o mal, ele é recuperado, porque ele está, apesar de seguir um caminho mal, mas ele está vivo, né? Ele pode ser recuperado. Você pode salvar ele daquela situação. Mas se uma pessoa nesse mundo morre fisicamente, morreu, pá, o coração dele parou, perdeu os sinais vitais de vida, acabou, ninguém pode fazer mais nada por ele. O que você pode fazer? Enterrar ele no chão, né? Bota na cova lá, enterra, tampa e esquece lá, né? Ou leva no crematório, queima, porque depois de morto, você não pode mais fazer nada pela pessoa. Enquanto ele é vivo, você pode fazer, ajudar uma pessoa doente a ficar sã. Uma pessoa que está com problema de uma ou de outra natureza, se ele está vivo, você pode ajudar ele de alguma maneira e recuperar aquela pessoa, não é? Depois que a pessoa morre, o ser humano não pode mais fazer nada pela outra pessoa, né? O que você pode fazer é o quê? Enterrar, né? Não, porque você não pode mais fazer nada. Deus é a mesma coisa. Para Deus, se você cair na segunda morte, a morte eterna, que é o lago de fogo, representada pelo lago de fogo, né? A morte eterna, Deus não pode mais salvar você de lá. É uma situação definida e eterna. E Deus, porque ama nós seres humanos, Deus não quer que ninguém vá para a segunda morte. Deus não queria já que Adão caísse na primeira morte. Deus falou: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. E essa morte aí, que aconteceu no dia que Adão pecou, que Adão desobedeceu a Deus, né? Diz lá em Romanos que pela desobediência de um só homem, né? Pelo pecado de um só homem, a morte. O pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, que passou para todos os homens, né? Ok? Muito bem. Então Deus, a primeira morte, já não era vontade de Deus. Deus não queria que nós vivêssemos nesse mundo separado de Deus pelas nossas más obras que nós praticamos, pelas injustiças. Né? Todos nós, seres humanos, somos pecadores. Salvo que não é pecador, sabe quem não é pecador nesse mundo? É as crianças, né? Salvo as bebês, as crianças que morrem na sua inocência, as pessoas que têm problema, né, psicológico, lá, mental, né? Nós vemos tantas pessoas no mundo, uma criança, por exemplo, que é autista, né, por exemplo, né, ela não está na realidade desse mundo, né? Ela é de Deus, é uma criança inocente, né? Que precisa ser protegida, guardada, para que não aconteça nada de mal com ela, né? E assim um monte de seres humanos que tem problema de mental. Deus sabe quem tem. Né? E essas pessoas, Jesus disse: deixai vir minhas crianças, né? Porque das tais é o reino do céu. Então as crianças são pessoas inocentes ainda, eles não conhecem o bem e o mal. Um bebê, uma criança pequena ainda na sua infantilidade, uma criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá, Deus sabe quando chega a maturidade espiritual em cada um. Mas vamos dizer, as crianças pequenas aí, um menino de 2 anos, morreu, ele é de Deus, né? O espírito dele, a alma dele, vai viver com Deus na eternidade. Isso é o ensinamento de Cristo. Deixar vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Perfeito? Então, a maior autoridade na Bíblia, e a maior autoridade que já viveu aqui na Terra, é Cristo, né? Que é o Filho de Deus, né? Que é Deus também, né? O pai dele é Deus, ele também é Deus. E ele diz: deixai vir a mim as crianças, né? Porque das tais é o reino do céu. Então, as religiões, ou essas teorias que ensinam aí que Deus vai, as crianças, só vai ser salvo as crianças, os filhos dos crentes. Só os filhos das pessoas que são cristãos, ou crentes, né? Vamos dizer, Deus é que vai ser salvo. Das pessoas incrédulas, das pessoas que não creem em Deus, ou das pessoas maldosas, né? Nós vemos aí nesse mundo quantas pessoas são do mal, né? E também se tem filhos, se casam, né? E quantos filhos deles morrem na sua inocência. Esses filhos têm culpa do pecado dos pais? Não, toda criança é inocente diante de Deus, não importa os filhos, não vai levar os pecados dos pais sobre eles. A Bíblia mostra isso, depois vamos ver isso em outras passagens. Os filhos não carregam os pecados dos pais, certo? Os filhos, enquanto eles são crianças, são inocentes, eles não têm pecado, entendeu? O pecado só vem a nós depois que nós adquirimos a maturidade espiritual. Deus sabe, cada um de nós, a partir de nós, podemos escolher o bem e o mal,
É que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí, se nós pecamos, aí isso separa nós de Deus. Tá entendendo? Então, um bebê, uma criança de 1, 2 anos, ela não sabe o que é o bem e o mal. Ela vê uma escada lá, ela sabe que é aquilo ali, se ela for lá, ela vai cair. Não, ela vai cair. Se você não correr, segurar ela vai cair na escada, né? Porque ela não tem noção que aquilo ali é perigoso. Né? Então a criança não tem pecado diante de Deus. As crianças pertencem a Deus. Todas as crianças. Não importa se o pai é rico, é pobre, é feio, é bonito, é gordo, é magro, se o pai é inteligente, se o pai não é inteligente, se o pai se você é uma pessoa que tem milhões no banco, os seus filhos são crianças, eles são de Deus. E também o homem pobre vive lá na favela, lá no barraco, morando na rua, aquelas criancinhas ali são de Deus. Incrível, mas é verdade. Todas as crianças pertencem a Deus, porque elas são inocentes, elas não têm pecado ainda para responder diante de Deus. Mas todos nós que chegamos à nossa maturidade espiritual, podemos escolher entre amar a esposa, cuidar da esposa, zelar pelo bem-estar da esposa, ou eu prefiro agredir minha esposa, eu sou machista, a mulher comigo é assim, qualquer coisa, meta a mão na cara. Você está pecando diante de Deus, né? Está pecando diante da sua esposa, né? A esposa, ela veio viver com você, ela escolheu você para marido dela, para ser amada, né? Para ser respeitada, né? Para ter um carinho, ter a segurança de ter um marido, um homem que cuida dela, né? Aí você vai pegar e vai agredir a sua esposa, bater. É pecado. E esse pecado vai separar você de Deus. Entendeu? Mas se hoje você está nessa primeira morte, por causa desses pecados, você está separado de Deus, mas se você ouvir a voz do Evangelho de Deus, de que Deus ama você, que você é um descendente de Adão e Eva, e que o pecado entrou no mundo, e você, quando chegou, já nascendo na época do conhecimento do bem e do mal, e você fez uma escolha na sua vida de ser uma pessoa rebelde, uma pessoa agressiva, uma pessoa tal, né? Mas se você ouvir agora o amor de Deus, que Deus não quer que você, mesmo sendo essa pessoa, Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você caia na segunda morte, que vai ser depois do juízo final, o lago de fogo, que é a separação eterna de Deus. Lá Deus não pode mais trazer você para ele. Isso está retratado lá na parábola do rico e Lázaro, né? Que ali mostra aquela palavra, ela mostra o desfecho da história da humanidade, né? Que vai ter dois tipos de pessoas que vão ser salvos, que vão viver na Terra, que é as pessoas justas e os injustos, representados no início da criação por Abel e Caim. Abel era um homem do bem, um homem justo, a Bíblia diz que Abel era um homem justo. E Caim era um homem do mal, um homem que escolheu uma vida maligna, né, de fazer o mal para as pessoas, de ser uma pessoa, né, não era uma pessoa do bem. Muito bem. Então nós vemos no final da história da humanidade também vai ter duas pessoas lá diferentes. O Lázaro, representado por um homem que sofreu, passou dificuldade nessa vida, era uma pessoa, era um mendigo, né, vamos dizer assim, depois você pode ler lá nos evangelhos. Lázaro era um mendigo, mas não diz que Lázaro era ladrão. Ele não é porque ele era pobre, ele usou a pobreza dele como justificativo para roubar, né? Para matar, né? Tem pessoa que fala, eu sou pobre mesmo, aí eu não vou trabalhar, estou ganhando micharia, isso agora eu vou roubar. Mas você está usando. Mas Lázaro era pobre, diz na Bíblia que Lázaro não roubava, né? E tinha um rico que tinha tudo, mas esse rico não era misericordioso, né? Porque Lázaro dormia lá, morava na frente da casa dele, né? Era um homem rico, se vestia esplendidamente, né? E Lázaro ficava esperando uma hora que caiu alguma migalha lá, alguma coisa que jogava provavelmente no lixo da casa do rico. Lázaro ia lá e pegava e comia, né? Lázaro não foi roubar a casa dele lá porque ele era rico, né? Mas o rico provavelmente viu Lázaro lá na casa dele, lá em frente. O rico podia ter, falar, poxa vida, esse homem está aí comendo o lixo da minha casa, poxa vida, eu vou providenciar um abrigo para ele, né? Eu vou levar ele para um abrigo, vou lá, vou pagar, fica com esse homem aí, cuida dele, não deixa ele comer, ou eu vou dar uma casinha para ele morar lá, para ele não ficar dormindo na rua aí, com os cachorros lambendo as feridas dele, né? Eu vou fazer o tratamento. O rico podia fazer isso, mas o rico não fez. Problema dele lá, né? Então, esse é um homem justo, um homem que não ama, né? Um homem que não faz o bem, né? Essas pessoas, a Bíblia está mostrando que existem dois destinos na eternidade. Aqueles que sofreram injustamente, sofreram por circunstâncias adversas da vida dele, mas não descambaram para maldade, se justificando a pobreza, fazer o mal para os outros, mas sofreram injustamente, sofreram pelas circunstâncias da vida humana, que ele nasceu, toda aquela história, essas pessoas têm descanso da vida eterna, né? Não aprender em outras passagens. E aqueles que nessa vida poderiam ter sido pessoas boas, justas, tentar ajudar os próximos, não fizeram, né? Tem gente assim, né? Tem tanta pobreza no mundo. É por causa da injustiça humana. Uns tem demais, né? E outros não sobra para o outro, né?
Muito bem, então nós vemos assim que existem três tipos de morte, né? Que é a morte, primeira morte, a morte espiritual, que é a separação de Deus, a qual toda a humanidade está submissa a ela, está debaixo dela, mas Deus está tentando resgatar você dessa situação de separação de Deus, tirar você de uma vida pecaminosa, de uma vida contra Deus, né? Uma vida contra a justiça de Deus, e Deus está chamando você pelo Evangelho para você deixar esse tipo de vida. Há tempo de você não cair lá na segunda morte, perfeito? Mas existe outra morte, que essa sim é ordenada por Deus, que é a morte física, a que nós vemos aqui na Terra. No Gênesis 3,19, Deus disse, depois que Adão pecou, Deus tirou ele do Éden, colocou na Terra, Deus disse para Adão, aí começou a morte física. Vamos entender isso. A morte física não é contra Deus, a morte física é uma ordenança de Deus. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. O ser humano, Deus está falando aqui com o homem natural na terra. Nós na terra, que somos seres humanos naturais aqui na terra. O nosso corpo é humano, nosso corpo é terreno. E a parte principal do homem aqui na terra é o nosso corpo, né? Deus colocou o espírito dentro do homem para que o espírito governe esse corpo aqui. Só que o corpo, por causa do pecado, né? O corpo tem um desejo de coisas libidinosas dessa vida humana, de coisas pecaminosas dessa vida humana. O corpo parece que ele sabe que vai morrer e que ele tem pouco tempo aqui na Terra, então ele quer satisfazer os desejos da sua carne, do seu corpo, né? Ok? Ok? Então Deus ordenou então a esse homem, que esse homem natural aqui na Terra, esse homem humano aqui na Terra, ele tem um fim, né? Então Deus estabeleceu. Porquanto tu és pó e pós a tornar. Então é aqui a morte física, que Adão sofreu ela quanto? 930 anos depois. Adão viveu na Terra, o homem natural, Adão viveu na Terra 930 anos. Né? E depois de 930 anos ele morreu. Né? E assim todos os descendentes de Adão. Como nós somos descendentes de Adão, todos nós morremos. Né? Perfeito? Então a morte física ela é estabelecida por Deus. Porque a morte física ela tem duas funções, a morte física. Só para não aprofundar aqui. Ó. Ela tem duas funções. Dar descanso ao justo, que uma pessoa justa vive nesse mundo e sofre, não sofre? Né? Então, suponhamos, você é uma mulher casada, né? E você é casado com um marido difícil de viver, que faz você sofrer. E você, mesmo aquele marido que não é digno de você, você ama ele, você cuida dele, você lava a roupa dele, você cuida das coisas dele, você faz a comida para ele, você cuida da casa dele, você cuida dos filhos dele, né? Você faz tudo para aquele homem, né? Mas aquele homem maltrata você, você vive uma vida às vezes amargurada, sofrida, doída, né? Coisa e tal, né? E vive às vezes 20, 30 anos com aquele marido, 50 anos, aquele marido só morre com, né? Às vezes você ainda morre antes dele, né? Mas foi uma vida sofrida, uma vida doída, você sofreu por causa dos teus filhos, e até mesmo por aquele homem que você gosta dele, mas ele não entende, ele maltrata você, ele não ama você, ele não gosta de você, você é uma pessoa sofredora, vamos dizer assim. A morte vem para dar descanso para você. A morte, Deus estabeleceu ela, se a pessoa fosse viver aqui eternamente assim, você entrou num casamento, e um casamento difícil de viver, e você fosse viver para sempre, para a eternidade, seria uma tragédia, né? Então, às vezes você tem um casamento difícil, né? Mas não é eterno, né? Você, uma hora, a morte vem e traz descanso para você, certo? E para aquela pessoa que é maldosa, que nesse mundo faz o mal injusto, a morte encerra a maldade dele. Porque já pensou se ele não morresse, um homem mau não morresse, ele ia detonar o mundo aqui, vamos dizer assim, né? Porque mesmo o homem sabendo que vai morrer, os homens lutam para ter dinheiro, para ter carro, para ter isso, para ter aquilo, para andar de carro de luxo, aí ele tapeia, monta um esquema para defraudar o seu próximo, né? Monta uma arapuca e engana muitas pessoas, principalmente os velhinhos aí, agora estou enganando para caramba os velhinhos, né? Os aposentados, né? São defraudados, né? No seu direito de receber um salário mínimo, e muitas vezes são desviados parte do salário dele, né? E outras empresas que usam de maquinação, né, para tomar o dinheiro do seu próximo, para tomar as coisas dos outros, né? E, então, essas pessoas aí, já que vocês fossem... Por que Deus tirou o homem do Éden? Porque lá no Éden tinha a árvore da vida, né? Se Adão depois conheceu o bem e o mal, Adão tivesse comido a árvore da vida, aí o homem não morria mais. Aí nem o homem bom morria mais aqui na Terra, e nem o homem mau morria mais aqui na Terra. Então, obviamente, o homem mau, ele ia escravizar o homem bom, né? E o homem bom, ele geralmente é uma pessoa, não é uma pessoa maldosa, né? O homem bom, ele é um sofredor, ele às vezes ele tem direito de reivindicar o seu direito, mas por causa da bondade dele, ele deixa para lá, né? Não vai, não, eu não vou brigar, deixa para lá, né? Mas o homem mau, se você ele vai para cima de você, e se for preciso, ele mata você.
Então, Deus tirou a árvore da vida, fechou o acesso à árvore da vida, para que o homem agora, conhecendo o bem e o mal, ele não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Né? Então, a morte física é ordenada por Deus. Para as pessoas boas, para as ovelhas que tem no mundo, no tópico nós ouvimos que no mundo tem dois tipos de pessoas, as ovelhas, né? Que é um tipo de pessoa justa, né? E o homem mau, que é o lobo, né? Que é o homem que... Né? Então, nós vemos que a morte física ela é estabelecida exatamente para dar descanso para o homem justo, né? Que em alguns lugares da Bíblia chamam para os santos, né? Descanso, né? Diz que Deus tem prazer na morte do justo, né? Porque o justo, quando morre, ele vai descansar, né? Enquanto que o homem mau, ele é tirado dessa vida humana, porque se deixar ele aqui, ele vai continuar fazendo mal indefinidamente, né? Ok? Mas nesse tempo agora que estamos na primeira morte, Deus não quer nem que o homem mau se pereça, né? É incrível, mas é verdade. Mano. Deus é muito grande, né? O amor de Deus é muito grande. Que mesmo o homem mau, mesmo esse marido mau que agride a esposa, que bate na esposa, mesmo essa mulher má que às vezes prejudica a vida do marido, que tem também, né? Não é só os homens, né? Os homens, porque tem mais força, mais poder, oprime mais as mulheres, né? Mas tem mulher também que é terrível, né? E mesmo essas pessoas, Deus não quer que eles vá para a perdição eterna, né? Para a morte eterna, né? Para a separação eterna de Deus. Deus gostaria que eles se arrependessem, né? Que eles deixassem suas más atitudes, suas más obras. Peça perdão para sua esposa, para os seus filhos, para a pessoa que se ofendeu. Você roubava, agora para de roubar, né? O apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, agora não roube mais. Trabalhe, né? Com as suas próprias mãos, para você mesmo e até para socorrer os seus semelhantes se precisar, né? Você que é um homem que montou uma empresa de dar golpe nas pessoas para você poder ter um carro de luxo, para você poder ter um iate, para você ter uma mansão, coisa e tal, pô. Não troque a eternidade com Deus por prazeres terrenais da vida humana. Porque essa vida humana aqui, uma hora vai acabar, pô. Deus já determinou que o homem volta ao pó da terra. Então, por que trocar prazeres terrenos, né? Alegrias terrenas, em troca da alegria espiritual, que é viver no novo céu e nova terra, que se aqui, esse mundo aqui, Deus fez ele maravilhoso, imagine na eternidade, meu irmão, o novo terceiro céu lá, onde Deus habita, lá é que tem riquezas inestimáveis que são eternas, né? E nós vamos participar dessa riqueza eterna de Deus. Agora você vai trocar essa felicidade eterna com Deus, Criador de tudo, para ter mais uma mulher, né? Você ter um relógio de luxo no braço, não vai resolver nada, filho. Não vai resolver nada. São coisas transitórias da vida humana. Vamos buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, né? Então nós estamos aprendendo assim que existe três mortes. A morte espiritual, que é a separação de Deus por causa dos nossos pecados, que todos nós estamos vivendo na Terra. Toda a humanidade, salvo as crianças, os bebês, mas toda a humanidade, eles estão debaixo dessa separação de Deus. Todos os homens. E Cristo disse lá, em João 5,25, o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então, Jesus disse, chegou a hora e já é a hora de que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem, seguirem o Evangelho, crerem nesse Deus infinito, crer nesse Cristo de Deus que veio na Terra e morreu por causa dos pecados da humanidade, você, não importando o seu estado, a sua situação, se você é uma pessoa justa ou se você é uma pessoa injusta, se você sair dessa situação que você está por causa do Evangelho, por causa de Cristo, você passa a viver para Deus, né? Então você já é ressuscitado. Então ressurreição, existem muitas ressurreições, não é só duas ressurreições que a gente vê aí, né, que é a primeira, que é a ressurreição quando Cristo vier buscar a igreja, e depois a ressurreição para o juízo final. Não, mas tem ressurreição agora já. Você está vivendo separado de Deus, você está vivendo na malignidade, praticando obras injustas, enganando o seu próximo, fazendo mal para os outros, incomodando a vida dos seus vizinhos têm medo de você é uma pessoa que anda armado, está tirando a vida das pessoas, muitas vezes, para tomar um bem da pessoa, né? Dá tempo ainda, cara. Se você agora parar, ouvir a voz de Cristo, que nesse estado de morte que você está vivendo, nessa maldade que você está praticando, ainda é possível você ouvir a voz do Filho de Deus, diz Jesus, repetindo aqui, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Então você, eu, nós podemos estar vivendo nesse estado de morte aqui na Terra. Por causa das nossas más obras, nós estamos separados de Deus. Mas o Filho de Deus está dizendo, se você ouvir o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? É o Evangelho, né? Que é as boas novas, que está trazendo salvação, tanto para o homem justo, como também para o homem justo. Então é possível você que está nesse estado de morte, separado de Deus, por causa dos seus pecados que você vive, pela sua maneira de viver, né? Pela sua pela sua promiscuidade sexual, pela sua pecados de origem de mais diversos, um é ladrão, outro rouba, outro mata, outro engana lá para tirar dinheiro da conta dos outros, né? As pessoas montam aí, essas firmas aí, esses homens, né, que montam esse esquema aí, conseguem captar a senha do celular da pessoa e consegue pegar o número da senha, entra no banco da pessoa e desvia. Tem milhões de pessoas fazendo isso na Terra, no Brasil e no mundo, né? Essas pessoas estão mortas, separadas de Deus. Mas é possível se eles ouvirem o Evangelho? Puxa vida, eu fiz isso até hoje, mas Senhor, me ajuda. Não vou mais viver assim. Não vou mais desviar o dinheiro dos outros. Não vou mais enganar as pessoas. Senhor, vou trabalhar. Eu estou ganhando agora, roubando, estou ganhando 10 mil por mês, mas eu vou, e a minha capacidade de trabalhar é ganhar 3, Senhor, eu vou arrumar um emprego para ganhar 3 mil e vou, doravante, viver com 3 mil reais, fruto do meu trabalho, certo? Fruto do meu trabalho, né? Trabalho honesto, trabalho direito, tá certo? Aquela vida que eu vivia fazendo falcatruas, não vou mais fazer. Vou pedir perdão a Deus, se eu puder devolver o que eu roubei das pessoas que eu tiver no meu alcance, eu vou fazer isso agora, eu vou corrigir a minha vida, né? Para que eu possa ter direito de entrar na vida eterna. Vou seguir o Evangelho de Cristo, a verdade de Deus, para que eu não morra eternamente. Porque muita gente, existe um ensinamento no mundo, que eu já falei agora há pouco, né? Muita gente no mundo segue práticas erradas, porque tem muitas religiões que ensinam, não, Deus não existe, ou muitos grupos, ou muitas correntes de pensamento, né? Até são pessoas não religiosas, né? Também que diz, Deus não existe, o negócio de Deus é a invenção da religião, Deus não existe, Adão não foi criado, Deus não criou Adão, nós somos fruto da evolução, nós éramos seres que viemos lá de uma larva, né, que depois virou um anfíbio, estava na água, era um germe, e depois virou um anfíbio, do anfíbio ele começou a andar na terra, virou um ser rastejante, mas depois ele criou pernas, asas, aí chegou nós hoje. Isso então eles entendem o quê? Que não existe Deus, não existe alma, não existe espírito, então você só tem essa vida. Você morreu, acabou. Não tem negócio de vida eterna, nem salvação eterna, nem nada. Cristo nunca veio na Terra. Deus não criou Adão. Essa é a história reinventada pela religião. Aí muita gente ouvindo isso, porque acontece, se a vida é só essa, eu vou morrer e não vai ter consequência dos meus atos aqui na Terra, então eu vou aproveitar para fazer o bem e o mal, né? Eu vou, onde eu tiver a oportunidade de roubar, de tirar, de desviar uma moça, de fazer uma maldade com ela, eu vou fazer, porque eu vou morrer mesmo, né? Então eu vou morrer, mas morrer de barriga cheia, né? Eu vou morrer fazendo tudo que eu gosto, né? Porque ele acha que morre acaba, mas não é, eles estão enganando você, é um engano. A verdade é que Deus, ele é o criador do homem. E o homem é um ser especial para Deus. E Deus deseja que o homem viva com Deus na eternidade futura. Hoje aqui na Terra, já vivemos na justiça, em amor, em retidão, né? E na eternidade com Deus, com os salvos, com os justos que vão viver na eternidade, para desfrutar a riqueza de Deus eterna, né? Ok? Porque nessa vida humana você pode desfrutar a riqueza desse mundo aqui, mas a riqueza desse mundo não é eterna, né? A riqueza desse mundo é passageira. Você pode estar rico hoje, amanhã você pode estar pobre, né? Você pode estar livre hoje, amanhã você pode estar na cadeia, né? Você tem sua mulher que você ama ela pra caramba, mas amanhã ela pode morrer, né? Tá certo? E você tem seu carro, você estima, a coisa mais pior, mas o ladrão não rouba ele, né? Ou a ferrugem destrói ele, né? Ok? Então, a própria beleza humana do nosso homem natural aqui da Terra é passageira, né? Então, você vai trocar a eternidade espiritual, o ser espiritual, vivendo, que vamos aprender isso em outras lives, pela eternidade, na riqueza, na fartura, na saúde, né? Na paz, na alegria, na justiça, no amor. Imagina o que Deus fez, está fazendo e vai fazer pelo povo de Deus na eternidade, é algo que não passa nem na mente humana, é incapaz de nós compreendermos. Você vai trocar tudo isso por um prazer momentâneo aqui na Terra? Não vale a pena. E Deus, como você foi enganado por homens, por teorias que Deus não existe, que não existe vida depois da morte,
que não existe céu e inferno, não existe condenação eterna, não existe separação eterna de Deus, que você vai morrer e vai acabar, você não tem espírito. Isso daí você está levando você para, às vezes, ter uma vida que você fala, não tem mesmo Deus, não existe vida depois da morte. Então o apóstolo Paulo mesmo considera isso lá em Coríntios, né? Se deu uma ressurreição de morto, então por que nós vamos ficar procurando? Vamos comer, beber e se divertir, porque a vida é só essa daqui, né? Mas graças a Deus, diz Paulo, Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, é porque existe a ressurreição de mortos. Os mortos que morreram. Aí Jesus diz aqui, ó, João 5,28, depois você pode ler na Bíblia, João 5,28, Evangelho de João. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que estiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que estiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Então nós vemos que, como em outros lives nós aprendemos aí, que a vida eterna está relacionada ao bem. As pessoas que viveram nesse mundo, que foram pessoas do bem, que fizeram bem ao seu próximo, promoveram o bem-estar do seu próximo, essas pessoas têm como destino a vida. Vida e vida com Deus e vida eterna. E as pessoas que viveram nesse mundo, mas que praticaram o mal, viveram pensando só nos seus desejos, né? nas suas intenções, né? Que viveram colocando o seu bem-estar acima de qualquer coisa, né? Tá certo? Essas pessoas que praticaram a injustiça na Terra, né? Em todos os seus aspectos, porque a injustiça na Terra é muito grande, né? Depois nós vamos aprofundar nisso em outros lives, porque agora não é possível minuciar essas injustiças que existem na Terra, né? Mas tem muita injusta, como por exemplo, nós já vimos agora, né? Tem pessoas que, às vezes até um trabalhador, é uma pessoa que não é ladrão, levanta cedo, chega de noite, né? Mas ele vive uma pessoa injusta com a mulher dele, né? Ele vive traindo a mulher dele, ele vive agredindo a mulher dele, ele vive tratando a esposa dele como uma pessoa, ele não está sendo justo com a esposa. E a Bíblia diz que os injustos não entrarão na vida eterna, não entrarão no reino do céu. Então, se você é uma pessoa injusta com a sua esposa, foi até hoje, mas agora muda, né? Se você for uma pessoa injusta com seus empregados, né? A Bíblia mostra também, a palavra de Deus mostra que o patrão, a pessoa que tem bens e que tem os seus empregados, não deve ser injusto, como muitos fazem, né? Montam uma arapuca, contrata um bocado de funcionário, se enriquece naquela situação, mas na hora de fechar a empresa, que ele vê com o negócio da mais, ele falha a empresa, deixa os funcionários sem salário, sem pagamento, sem direito, não recolhe os direitos dos trabalhadores, são pessoas espertas que vão junto à riqueza, às vezes a pessoa é rica, está numa situação boa, mas quanta injustiça ele não fez para os seus semelhantes. A Bíblia diz que os injustos não entrarão na vida eterna, né? E as pessoas que enganam as pessoas também, dizendo, Deus não existe, ou não existe ele. Não, Deus é a verdade. Deus é o ser criador do universo. Deus é o ser criador do homem, né? Qualquer pessoa, na sua razão normal, na sua lógica, vai ver que é impossível existir esse universo com tanta complexidade que existe e funcionar tão bem se não tivesse uma mente, um ser inteligente que planejou tudo, né? Se você pegar um edifício construído aí com 100 andares, com 300 apartamentos dentro desses 100 andares, né, ou 400 apartamentos de 100 andares, 4 por andar, vamos dizer, e ali funciona tudo direitinho, todo mundo tem luz elétrica, todo mundo tem água, todo mundo tem o ar-condicionado, todo mundo tem ali, né, as cisternas funcionando, você tem os elevadores funcionando, você tem, né, enfim, toda a estrutura, já embaixo você tem lá o salão, você tem isso, tem aquilo, tudo funcionando, tem o estacionamento para todos os apartamentos, todos têm uma, duas vagas, tudo funcionando. Não você acha que aquilo ali aconteceu, aquilo ali por acaso? Não, ali tem uma equipe de engenheiros, né, de arquitetos que antes de construir, eles planejaram, fizeram assim, a escada vai ser assim, tá, a escada vai ser assim, né, e aqui vai ter 2 elevadores aqui, social, mais 2 elevadores comum a todo o prédio, e lá em cima vai ter, cada apartamento vai ter assim, uma saída para lá externa, né, vai ter janela assim, na janela não vai passar barulho, que ela vai ter lá aquele, né, que não deixa fazer barulho, e a água vai vir assim, e tem o telefone, vai funcionar dessa maneira, aí tem a antena lá em cima, então tudo é programado, tudo é engenhosamente desenvolvido, pensado, né, estudado, calculado, para que depois, quando estiver morando ali, aquelas 300 apartamentos, ou 400 apartamentos no prédio de 100 andares, cada família tem, média, vamos pôr uma média aí de 4 pessoas, são
4 vezes 4, 1.600 pessoas vão morar ali, todo mundo, pum, 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 ninguém atrapalha o outro, mundo tem escada, tem elevador, chegou, apertou, saiu, coisa e tal. Foi a obra do acaso? Não, pô, tem uns engenheiros lá que fez, que projetou. Você acha que o universo, como é? A obra do acaso, como muitos querem dizer, um Big Bang que houve lá, e aí desse Big Bang, do nada, deu um Big Bang, se juntou lá, não sei o quê. É uma história fantasiosa, né? É da mente humana. Né? Esse Big Bang aí, se houve, foi Deus que provocou esse Big Bang. Então tem uma pessoa no universo que é responsável pelas coisas que acontecem no universo, né? Ok? Nada nesse universo acontece sem a permissão de Deus, sem Deus autorizar, porque Deus é o Criador, né? Ok? Então, nós temos que entender assim, que nós, para fechar aqui o tópico, né? Nós vemos que, então, existe dois tipos de morte, três tipos de morte. A morte física, que é ordenada por Deus, está lá em Hebreus, né? Capítulo 9, 27, depois você pode ler, né? Está ordenada ao homem. Aí sim, a morte física foi ordenada ao homem, né? Morreu uma vez, depois vem o juízo de Deus. Então você vê que todo mundo nesse mundo morre uma vez. Então aquelas teorias que existem também, que você morre, depois você torna a voltar aqui, aí você morre de novo. Isso não é uma teoria de seres humanos, como nós, criação de Deus, né? Mas que, não entendendo o ensinamento de Deus, não aceitando a narrativa bíblica, né? Desse Deus maravilhoso, revelado pela criação de Deus, né? Nós vemos que Deus ordenou ao homem viver uma vez aqui na Terra. O homem natural aqui na Terra vive uma vez. Depois você morre, né? E depois disso, você vem o juízo de Deus que vai ajustar conta com relação ao seu viver na Terra. Os justos vão para a vida eterna. E os injustos vão para a perdição eterna. E nós vemos, rapidamente para terminar, já 1h21, já estamos aí estourando o tempo aqui. Mas só para... pensa comigo, nessa vida humana também não é assim. As pessoas boas, por isso que eu falo, a vida na Terra ela é uma miniatura das realidades espirituais. A vida na Terra não é assim. A vida na Terra, as pessoas boas nessa Terra aqui, as pessoas justas, né, que não são pessoas maldosas, não são pessoas que tiram a vida dos outros por qualquer motivo, não são pessoas que são agressivas, não são pessoas que cumprem as leis humanas que Deus permitiu que houvesse leis na Terra, para ter uma ordem na Terra, para que as pessoas pudessem viver, né? Então tem as autoridades na Terra também que regem o viver na Terra. Não é assim? As pessoas desse mundo que são do bem estão livres, estão nas suas casas. Você pode ir na padaria agora comprar pão, tomar um café. Você pode ir no shopping, né? Levar sua família lá, né? Comer, né? Um hambúrguer, ver as lojas, né? Brincar lá no parquinho da criança, levar para brincar naqueles parquinhos, né? O homem do bem aqui na Terra, o homem justo, o homem correto, ele pode fazer isso, né? A lei, a justiça está exatamente para proteger ele, para que ele tenha direito, acesso à sua liberdade de ir e vir, né? De trabalhar, de estudar, de passear, né? Enfim, ter o seu descanso, né? Coisa e tal. Mas nesse mundo não tem também os homens maus, que partem para o caminho do mal, e esses homens maus, quando eles são pegos, eles são achados, né, fazendo esse tipo de falcatrua, né? Eles são homens estelionatários, homens violentos, homens que, né, destroem as famílias, né, destroem a vida das pessoas. Onde esses homens estão? Quando a justiça alcança eles? Está na cadeia, né? Estão presos. Né? Nós estamos livres aqui, mas dentro dos sistemas penitenciários tem um monte de gente preso lá, e porque caíram numa contradição ou praticavam um determinado mal, né? Estão presos, recolhidos da prisão, porque eles não podem estar em sociedade, porque eles não sabem viver em sociedade, vivendo, fazendo bem um ao outro, né? Certo? Então, e você está na tua casa, você está chorando por causa disso? Você está preocupado por causa disso? Você está deixando de comer porque tem gente presa nas cadeias? Você não está deixando de comer, né? Você está com teus filhos aí agora, talvez, comendo uma pizza, né? Você está contente, né? Você está casando, às vezes, sua filha, né? E mais dentro da cidade que você mora, ou na outra cidade, tem gente presa na cadeia. Então, também na eternidade futura, vai ter a separação dos injustos dos justos, né? Aqui na Terra, hoje, vivem os justos e os injustos, né? Mas quando depois que Deus consumar a sua obra na Terra, Deus obtiver a igreja, o povo que Deus quer que viva com ele na eternidade, essas pessoas que por vontade própria escolheram praticar o mal, viver uma vida dissoluta, uma vida sem considerar, né, a lei de Deus, a vontade de Deus, né? Essas pessoas vão por separação eterna de Deus, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Vamos aprender isso depois.
É a segunda morte. As pessoas não vão mais viver com o justo. Elas não podem viver num lugar de paz, de alegria e de harmonia. Essas pessoas vão se separar. E lá, as pessoas que vão estar na vida eterna vão estar tristes, chorando, porque as pessoas vão estar lá. Não. As pessoas que vão estar lá são pessoas que nesta vida escolheram ir para lá. Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus justo. E Deus é tão justo e tão bondoso que Deus quer que mesmo um homem justo hoje, ele não vá para o lago de fogo. Ele se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus. Dá tempo ainda. Você está vivo aqui, você está doente. Mas você não morreu ainda na eternidade. Deus pode salvar você. Agora, se você cair no lago de fogo, é como uma pessoa que morreu aqui na Terra. Depois que a pessoa morre aqui na Terra, ninguém pode fazer mais nada por ele, né? Morreu. O que se pode fazer é enterrar ele, né? Não é isso? Ele não pode fazer mais nada. Se separou desse mundo, né? A pessoa que morreu não volta mais aqui. Esse negócio de dizer, tu morreu, ele encarnou, está vivo. Não é isso, não é verdade. A verdade é o seguinte, você morreu aqui, pronto, passou o seu tempo. Se você é uma pessoa inocente, por causa das crianças, né, as pessoas que não fizeram, são de Deus. E os grandes responsáveis pelos seus atos, se você praticou bem, seu destino é a vida eterna. E se você, nessa vida, você não praticou o mal, o seu destino é a separação eterna de Deus, que é o lago de fogo, que é a morte eterna, a segunda morte. Isso não quer dizer que você vai deixar de existir, como tem pessoas que ensinam assim. Não, você vai existir, porque você é um ser espiritual e o espírito não morre. Você vai para um lugar que a Bíblia chama de lago de fogo, que depois nós vamos esmiuçar isso, é um planeta, né, vamos dizer assim, que Deus criou. Como o terceiro céu é um lugar, nós temos que aprender isso. O céu onde Deus vive é um lugar, né, do universo, é espiritual, mas é um lugar. O lago de fogo também é um lugar preparado para esses espíritos que nesse mundo foram rebeldes contra Deus, que não amaram a justiça nem a verdade, foram impiedosos, pessoas que tiveram misericórdia, né? E vão se separar de Deus. E os justos vão estar na vida eterna, vai estar lá chorando, não vai, como hoje. Você pensa que você está na tua casa aí, comendo, assistindo televisão, ou, né, ouvindo o tópico aqui, você está chorando porque as pessoas estão nas cadeias presas. Não, eles fizeram mal, roubaram, mataram, isso, aquilo, papai, por isso estão lá. Pena que até tem pessoas justas, né, que por às vezes, um erro de processo, às vezes uma acusação falsa, nem todos que estão presos, às vezes, deveriam estar presos, né? Mas isso é uma falha humana, né? É uma coisa que é difícil corrigir, né? Só Deus pode julgar retamente, porque diz a Bíblia que Deus conhece o coração de cada um de nós, né? Nós, seres humanos, não conhecemos o coração do outro, né? Nós temos uma ideia, né? Mas não conhecemos, mas Deus conhece plenamente, né? Então, em Deus não há injustiça, né? As pessoas que não vão para a vida eterna, é justiça de Deus, é porque a pessoa que vai para o lago de fogo, é porque ele realmente é do lago de fogo mesmo, ele é do mal mesmo, né? Mas as pessoas que no juízo final forem julgados, cada um segundo as suas obras, que foram achadas dignas, vão entrar para a vida eterna, né? Amém? Então em Deus não há injustiça. Graças a Deus, né? Por nós termos chegado até aqui, não vai dar para nós continuarmos, né? Ok? Eu vou ler só um versículo aqui para terminar, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então nós vemos que tem 3 mortes. A morte física, que é ordenada por Deus, que é para dar descanso para os justos, e encerrar a maldade dos injustos aqui na Terra. A morte física que nós vemos aí presenciando ao longo da nossa vida na Terra, né? E a primeira morte espiritual, que é o quê? Que é a separação de Deus por causa dos nossos pecados que nós cometemos nessa vida humana, nós estamos separados de Deus. Nós precisamos deixar esses pecados, ouvir a voz do Filho de Deus através do Evangelho e voltar-se para Deus, para a justiça de Deus, para que nós possamos já viver nessa vida humana, já viver com Deus, né? Sermos ressuscitados do estado de morte, separados de Deus por causa dos nossos pecados, e voltarmos para a justiça de Deus, para a verdade, para o amor de Deus, né? E aí nós já podemos, nessa vida, já viver em comunhão com Deus, viver com Deus no nosso coração, temos esperança na vida eterna, né? Que Deus vai nos conduzir para dentro da vida eterna, ok? E existe a segunda morte, que nós já aprendemos, que vai ser a morte depois do juízo final. Todas as pessoas que viveram no universo vão ser ressuscitadas, que viveram aqui na Terra, né? Todos os seres humanos vão ser julgados, cada um segundo as suas obras, né? Os que forem achados dignos de entrar na vida eterna, os justos, vão para a vida eterna. E aqueles que forem injustos, que praticaram o mal, por escolha dele. Então nós aprendemos aqui uma coisa importante, que não existe aquele ensinamento que existe no mundo dizendo assim, não, Deus criou uns para o mal e outros para o bem. Não. Deus tem pessoa que já nasce predestinada a fazer o bem. E tem pessoa que nasce predestinada para fazer o mal. Deus já criou pessoas
para o bem e outras pessoas para o mal. Não, Deus criou o homem inocente. Quando Deus criou Adão, Adão era um homem inocente. Adão não conhecia nem o bem nem o mal. Então todo ser humano que nasceu nesse mundo, ele nasce inocente. Todo ser humano que nasceu nesse mundo, nasceu inocente. Como Adão foi trazido no mundo. Agora, como nós nascemos já no período do conhecimento do bem e do mal, quando nós vamos crescendo, quando a criança, todo bebê é inocente, se você é mãe, você que está ouvindo é mãe ou pai, e você perdeu um filho com 4 anos, 5 anos, 1 aninho, 3 aninhos, 10 aninhos, não vou aprofundar aí, são de Deus. Você deve descansar, deve ficar feliz, pai. Puxa, perder um filho é triste, né? Quem quer perder um filho que você tanto almejou ter, né? Mas se Deus permitiu que teu filho morresse com 5 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não fique aborrecido. Deus salvou teu filho. Teu filho morreu em estado de inocência. O destino dele é a eternidade com Deus, é a vida eterna. Que se você, também nesta vida, você também procurar conhecer as verdades de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, e você assim viver, você também um dia vai estar lá com teu filho, vivendo na eternidade. Num mundo superior e melhor que esse. Ele perdeu prazeres nessa vida, ele perdeu felicidade nessa vida, que o bom seria que todos nós tivéssemos tudo que nós, né, temos, né? Mas nem todos têm essa, né? Mas Deus vai dar a eles uma felicidade eterna, né? Maravilhosa. Entendeu? Então vamos ser gratos a Deus por tudo que Deus faz. Deus é sábio, Deus ama todos os homens, mesmo a pessoa que é ateu, né? Tem pessoa que é ateu, né? Não crê em Deus, né? Mas ele está desse estado aqui espiritual da primeira morte, né? Mas Deus ama ele, Deus está dando vida. Cada dia que nós vemos na Terra é uma bondade de Deus para todo ser humano. Deus trata todo mundo igual hoje. Podemos dizer assim, que Deus hoje trata todo mundo igual. Né? Até tem pessoas que a gente vê dizendo, tá vendo, não adianta você ser cristão, não adianta você ser crente, não adianta você crer em Deus, porque eu não creio em Deus, eu tenho que levantar 5 horas da manhã para trabalhar, e se eu não for trabalhar, eu não vou comer, não tenho dinheiro para pagar minhas coisas. E o cara que diz que é crente, que é de Deus, ele também tem que levantar 5 horas da manhã para trabalhar, senão ele também não paga. Cadê o Deus dele? Mas não é assim. É que eles não entendem, né? Que Deus, nesse tempo, Deus ama todos os homens, né? Deus não trata a pessoa que fala mal de Deus, que debocha de Deus, das leis de Deus, da vontade de Deus, essas pessoas ainda é objeto do amor de Deus. Deus está dando cada dia de vida, Deus dando para ele, a expectativa de Deus é que um dia ele se arrependa, né? Antes de partir desta vida, né? Que ele possa cair em si e ver que, puxa vida, como é que pode, né? Se você vê um quadro na parede, aqui eu tenho um quadro na parede, ó. Esse quadro na parede está aqui, por quê? Porque teve alguém que fez ele, né? Ele não apareceu por acaso aqui. Então, se você cair em si, voltasse para si, você vai ver que, puxa vida, como é que pode o universo tão maravilhoso como é, a vida na Terra, a natureza, né? O arranjo de Deus para todas as coisas existirem, né? Não é verdade? Olha, você vê, Deus fez a grama, né? A grama, uma coisa, todo mundo pisa em cima dela, né? A grama, né? A grama. Mas a grama alimenta o boi, né? O boi come grama, come capim, né? Olha, uma vida inferior à vida da grama, uma vida simples, né? Criada por Deus. Quando Deus criou a grama pensando em quê? Pensando no boi, né? No cavalo, no animal que come herbívoro, né? Porque esses animais seriam o quê? Posteriormente, alimento para o homem, né? Então Deus criou, o arranjo de Deus criou a grama, a vida vegetal, né? Que alimenta as aves, alimenta os animais, né? E esses animais, né, são alimento para outros animais, né? Não é verdade? Então, por exemplo, nós vemos que Deus criou um monte de vida na Terra, né? Tem vida que é para alimentar outra vida. Vida se alimenta de vida, ó. Vida se alimenta de vida, né? Vida se alimenta de vida. Então a vida vegetal é para a vida animal, né? E tem animal que é alimentação para outro animal, né? Ok? Então lá na África, o leão viu, o leão é carnívoro, né? Então o gnu, ele come a grama, que é vida. A grama é vida, é uma coisa viva. Nós já vimos agora há pouco. Você pega uma grama, você arranca ela e você não aguar ela. Se você deixar ela, vai secar, vai morrer. Né? Porque ela tem vida, uma vida vegetal, né? Mas o gnu, como a vida vegetal, com isso ele cria carne e ossos e carne, né? E a vida do gnu é para alimentar os leões, né? A vida do leão é uma vida diferente da vida do gnu, né? O gnu morre, você não vai admirar se você vê um leão comendo um gnu, você vai achar uma coisa normal, né? Você vê lá, a gente vê nos filmes aí, tem um leão correndo, pô, vai comer o gnu, né? Porque a natureza que Deus criou ele foi assim, pô. Então você acha que esse arranjo que Deus fez não é uma coisa do acaso? Não, tudo foi ordenado, tudo foi criado, pensado. Deus, antes de criar, Deus planejou, né? Lá tem um versículo da Bíblia que diz que
diz que Cristo, que é a sabedoria de Deus, era o arquiteto de Deus. Quando Deus estava fazendo isso, Cristo estava com o Pai planejando como é que ia ser tudo que Deus criou. Não é verdade? Então Deus criou a mão humana, olha a mão nossa, né? A mão nossa, isso aqui é a obra do acaso. Não, tudo tem sua função, o dedinho, esse dedo, tudo aqui faz falta. Né? Ok? E Deus fez o dedão aqui, né? Porque você vai segurar no negócio, por exemplo, mesmo com os dedos aqui. Se você não tiver o dedo, a resistência é menor, né? Você tem menos aderência, né? Então Deus fez aqui, ó, um alicate, né? Pá, você segura ali no trem, no metrô, pronto. Aí você pode balançar que você não vai soltar. Não é verdade? Então seria a sabedoria de Deus. Está na mão da gente, né? Não é verdade? Está na mão da gente, né? Ok? Então, Deus é grande, pô, Deus é maravilhoso. Vamos dar graças a Deus por nós estarmos nesse canal, Verdades Eternas e Invencíveis, conhecendo esse Deus verdadeiro. E aprendemos aqui agora para você saber que existem 3 tipos de morte. A morte física, que é ordenada por Deus para toda a humanidade aqui na Terra. E também tem a morte espiritual, que é a primeira morte, que é hoje o estado que nós estamos vivendo por causa dos nossos pecados. Estamos separados de Deus. Precisamos deixar os nossos pecados, nossas injustiças, nossas coisas, para nós voltarmos a vir para Deus, já agora aqui nessa vida. E também existe a segunda morte, que é a morte eterna, que vai ser a separação eterna de Deus, que Deus não quer que ninguém vá para lá. Por isso mesmo que Deus enviou o seu Filho ao mundo para Cristo morrer por causa dos nossos pecados, para que em Cristo tenhamos o perdão dos nossos pecados. Obrigado pela sua atenção. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até a próxima gravação, né, na próxima live aí, para nós estarmos juntos. Paz a todos, graças a Deus. Amém.